amados, boa noite àqueles com quem eu ainda não falei. Vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios 5. Vamos estar lendo do 21 ao 33. Faz favor para mim, pega o microfone desse e deixa do lado de cá, por favor. Efésios 5, do 21 ao 33. O meu desejo, na verdade, é conseguir chegar até o verso 33. Todavia, eu não acredito que isso vá acontecer. Então, eu quero pedir alguém para que possa estar lendo, tem um microfone aí de cada lado, para que possa estar lendo a passagem para nós. Efésios 5, do 21 até o versículo 33. Então, quem puder e desejar, por favor, esteja aí lendo para nós, em nome de Jesus. Leitura silenciosa, né? Do 21 ao 33. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, marido, amai-vos vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unirá-se à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Amém. Amados, no versículo 21, a gente tem que entender que isso aí é um texto só, onde Paulo está falando conosco. Na verdade, quando ele escreve falando para a igreja de Éfeso, e essa carta, ela chegou às igrejas que estavam ao redor, as igrejas ali da Turquia, onde é hoje Turquia, Síria, as igrejas da Ásia Menor, que 7 dessas igrejas, inclusive, entre elas Éfeso, é falado lá em Apocalipse, mas diretamente ele está escrevendo para o povo de Éfeso. Esse povo que eu comentei, que é uma igreja que nasce em meio a processos sobrenaturais, ações sobrenaturais do Espírito Santo. Inclusive, quando a gente lê Atos 19, vai dizer que ali Paulo fez feitos extraordinários no nome do Senhor, pelo poder do Espírito Santo. E quando passam 4 anos, que é quando Paulo está escrevendo esta carta, depois de 4 anos, ele vai e escreve essa carta para eles dizendo: olha, vocês estão cheios de dons, vocês são cheios de sinais tremendos, de maravilhas, todavia vocês precisam ser pleno do Espírito Santo, precisam ser cheios do Espírito Santo. E aí ele vai dizer que isso é para todos, enchei-vos, é uma ordem, é imperativo, é para que todo mundo seja cheio, sem exceção. Se você é de Deus, se você pertence a Cristo Jesus, é seu dever
ser cheio do Espírito Santo. E aí a gente inclusive falou sobre Tiago 4, 7, 8, onde vai dizer que nós temos que nos achegar a Deus, nós temos que buscar ao Senhor e Ele se achega a nós. Isto é, à medida que nós vamos nos achegando a Deus, nós tomamos essa iniciativa de nos aproximarmos de Deus, Ele vai nos enchendo do Espírito. Por isso que o verbo, ele quer dizer ato contínuo. Eu tenho que todos os dias, o exemplo que eu dei inclusive em uma das aulas, era sobre o maná, né, que descia lá sobre o povo. Cada dia era um maná novo. A experiência de ontem é de ontem, a porção de ontem é de ontem. A gente precisa ter experiências hoje, porções hoje, sermos transformados mais ainda hoje, de glória em glória. A gente precisa ter essa transformação. E a gente entendeu que ninguém pode encher o outro do Espírito Santo. A gente pode orar pelo outro para que ele seja cheio, mas quem nos enche do Espírito é o próprio Espírito, é o próprio Deus, é o próprio Pai que nos enche do Espírito. Então essas coisas que a gente vê aí hoje em dia, vem cá, vou impor as mãos e você vai ser cheio, a não ser que seja uma direção de Deus. Aí o Papa sempre fala isso, quando é Deus que direcionou, o negócio é outro, porque Deus vai fazer através daquela pessoa com quem Ele falou, vá lá, ore que eu vou fazer. Então, agora eu achar que eu tenho o poder para, vem cá gente, eu vou orar e vocês vão ser cheios do Espírito, não, quem enche é Deus, e isso acontece à medida que nós nos achegamos a Ele. Nós falamos que esse se achegar a Ele tem que ser pelo nosso esvaziar do nosso eu, do nosso egocentrismo, das nossas vaidades, das nossas crendices, e viemos falando sobre isso, até que a gente chega aí no versículo 21, ele vai dizer, sujeitai-vos ou submetam-se uns aos outros. Preste atenção, isso aqui para mim é o que mais quebra no homem, no ser humano, essa dificuldade que a gente tem de se sujeitar uns aos outros. Na verdade, a gente quase sempre tem dificuldade de nos sujeitarmos a quem quer que seja. A todo mundo, então, aí que o bicho pega. Antes de vir para cá, eu estava num meio pastoreando um amigo, ajudando, né, numas dificuldades, e eu falava para ele que uma das coisas que o Evangelho me ensinou, e eu falo diante de Deus, eu falei isso para ele há pouco tempo agora, é que tudo que eu tenho e tudo que eu sou vem de Deus. O ar que eu respiro, a roupa que eu visto, a família que eu tenho, a capacidade boa ou ruim, mas a capacidade que eu tenho intelectual, cognitiva, tudo vem dele. O máximo que eu posso fazer é querer aquilo que ele tem para fazer em mim, mas até esse querer é porque um dia o Espírito Santo atuou em mim para abrir o meu entendimento, para que eu saiba que Ele é Deus, que tudo que Ele faz é bom e que sem Ele eu não posso nada. O dia que, pelo menos é a minha fé, tá gente? O dia que a gente cristão entender isso, a gente não vai ter dificuldade nenhuma de se submeter a ninguém, nesse sentido que Paulo está dizendo aqui. Primeiro, ele diz que todos têm que ser cheios do Espírito, e aí ele traz para a gente ter uma conversação que seja de acordo com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. Lembra lá? Salmodiando, falando entre vós com salmos, cantando, louvando ao Senhor. E aí a gente lembra que a gente falou que tem que ser verdadeiro, que tem que ser sincero. Isso é, tem que brotar de um coração que deseja a Deus, e ao mesmo tempo todas as coisas têm que estar de acordo com a palavra, porque se não tiver de acordo com a palavra, nunca vai ser aprovado por Deus. E quando a gente entende esse negócio, a gente não vai ter dificuldade. É por isso que Paulo falou, enchei-vos do Espírito. E qual é o comportamento de que alguém que é cheio do Espírito? Se sujeite, se submeta uns aos outros. Não tem ninguém maior, não tem ninguém menor. Nessa conversa também que eu estava tendo com esse amigo agora há pouco, eu falava para ele, amado, a gente entende que qualquer tipo de liderança que a gente tem, e a gente vai pegar lá, a Bíblia vai dizer que
quando Deus vai chamar, quando Jetro, ele aconselha a Moisés, ele fala: coloque líderes sobre 10, sobre 50, sobre 100, sobre 1000. Quer dizer, ele está, independentemente da quantidade, a Bíblia vai dizer que a quem muito é dado, muito será cobrado, mas ele vai dizer que alguns vão ser líderes de 10, outros de 30, outros vão ser líderes da sua própria casa, que é aí onde começa o grande qualquer ministério, ser o bom perfume, o bom exemplo na sua casa. Mas qualquer liderança não tem a ver com mandar, qualquer liderança tem a ver com liderar. E o que é liderar? É aquele que dá o norte, é aquele que dá o exemplo, aquele que dá a direção, aquele que mostra como fazer e não mostra só falando, mostra na prática. Por isso, quando a gente fala que a gente é discípulo de Jesus, porque a gente segue as passadas do nosso mestre, ele é o nosso líder por excelência, porque ele nos mostrou como viver, ele nos mostrou como que a gente tem que tratar uns aos outros, ele nos mostrou como a gente tem que amar, como a gente tem que perdoar. E por isso que liderança, no sentido daquilo que Deus nos coloca em algum lugar, é Deus falando: olha, eu confio que você vai ser o meu exemplo para esse povo que está olhando para você. Eu confio que você vai ser esse meu bom perfume que vai exalar, para pegar esse perfume em todo mundo e grudar em todo mundo, para que todo mundo também exale esse bom perfume. Só que lamentavelmente a gente acha que é líder, então a gente tem dificuldade de se submeter. E aqui ele está dizendo que a submissão é uns aos outros. Uns são todos, outros são todos também, sem exceção. Está claro isso, gente? Alguém tem dúvida em relação a isso? É o texto. Todos sejam... Não, antes de ser, todos sejam cheios, todos. Depois todos sejam submissos. Sou cheio, logo sou submisso. Isso parte só de mim? Isso parte de todos. Isso é para todos. Agora, fala sério, não é difícil para a gente isso? Agora vê uma matemática. Matemática simples. Joaquim vai ficar craque na matemática, né? Está fazendo TI, tem que ser o cara da matemática. Matemática simples. Se cada um de nós aqui, cada um de nós, nos submetermos uns aos outros, vai ficar difícil para alguém? Alguém vai ter necessidade de orgulhar-se? Alguém vai se sentir inferior? Hein, gente? Porque é todo mundo em relação a todo mundo. Não é simples. Por que a gente complica tanto? Por que a gente deixa esse ego crescer e a gente achar que a gente, como já diria um jogador, eu sou o cara, né? Por que a gente tem essa dificuldade? Eu estou tentando lembrar, acho que foi Cruyff, não lembro, um jogador que disse, de futebol, que disse o seguinte: eu sou contra esse prêmio de melhor jogador do mundo, porque futebol é um esporte coletivo. Ninguém vai conseguir ser o que é se não tiver os outros 10, e às vezes mais do que 10, porque ainda tem os suplentes, tem o pessoal do vestiário. E ele falando: eu sou contra isso. Meu Deus, e quantas vezes nós queremos ser melhores do que um montão? E eu te digo, quem carrega dentro de si essa vaidade, esse orgulho, é porque ainda não é cheio do Espírito. Pode até ser usado em dons, pode fazer chover canivete, afiado ainda por cima, acertar o alvo que deseja, mas ainda não é cheio do Espírito. Porque ser cheio do Espírito tem a ver com relacionamento. No relacionamento que reflete a graça, a glória, o caráter de Cristo. Como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. A primeira coisa que a gente pensa é no poder, né?
nesse poder que é para curar, como ele vai terminar, Marcos vai terminar o Evangelho no capítulo 16, esse que vos dou poder para curar, para profetizar, para expulsar demônios, para, se for picado por cobra não vai fazer mal nenhum, se for beber, foi envenenado também não vai fazer mal nenhum, essas coisas que a gente pensa. Mas aí a gente vai ler Filipenses 2, quem lembra o que está escrito em Filipenses 2? Quem lembra, gente, o que está escrito em Filipenses 2? Mesmo sendo Deus, não teve como usurpação o ser igual a Deus. Ante a si mesmo se esvaziou, se humilhou, dependendo da tradução, assumindo a forma de homem, homem como servo, servo morrendo na cruz do madeiro. Esse Deus, esse Jesus, esse Senhor e Salvador, que João 13, o que ele fez? Lavou os pés e disse: vocês me chamam de mestre e Senhor, e os dizem bem, porque eu sou. Assim como me vistes fazer, fazei vós. É outro imperativo, é outra ordem. Fazei vós também. Meu Deus, por que quando a gente pensa, eu vos envio como o Pai me enviou, a gente pensa nessa parte que coloca a gente lá em cima? A gente pensa na autoridade, no poder. Claro que isso também Ele nos deixou. O que eu estou querendo dizer é que a gente pensa somente nisso, ou quase sempre nisso. E quando a gente se converte e ouve essas coisas, a gente não tem nenhuma dificuldade de querer dizer: eu quero ser cheio do poder de Deus, da unção e da autoridade, glória a Deus por isso. Mas raramente nasce na gente um desejo de ser submisso, de ser simples, de ser servo, de ser humilde. Amém, gente? Alguém discorda do que eu estou falando? Não é por aí? A gente não é por aí? Você pode reparar que a gente é tão terrível. Você fez um montão de coisa que te elogiaram. No dia que vem e te criticam, o que acontece? Acabou o mundo, né? Vai lá no chão. Porque a gente acha que a gente então só vale o elogio. Queria que a Carlete também estivesse aqui, que eu ia encarnar nela. Falando sobre isso, eu ia encarnar. A Arlete, domingo, chegou para... A Célia estava do lado. Falou assim: pastor, essa pregação de hoje, olha, hoje o Senhor acertou. Aí eu brinquei com ela: então eu errei nos outros todinha, né? Mas se eu sou um cara fragilizado, se eu sou um cara de ego grande, ainda que ela quisesse falar que a pregação fosse bênção, o que eu ia guardar? Porque só esse dia que foi bênção. Graças a Deus eu estou liberto desse trem. Mas a gente tem dificuldade, mesmo quando não é crítica como foi nesse caso, mas a gente tem dificuldade com a crítica. Qual é a dificuldade? Porque a gente se acha. Fala aí, Milene. Mas viu o exemplo que eu dei? Eu falei, a gente recebeu um montão de elogio. Pô, já foi motivado pra caramba a beça. Aí veio um dia e veio a crítica. O que pesa normalmente pra gente? A crítica. Porque a gente quer ser elogiado. Então, e outra coisa, e muitas vezes crítica, ela é uma motivação. É que a gente não sabe lidar com as críticas. Eu vou dar um exemplo bobo, mas é daquilo que eu amo. Então, aí a construtiva ela pode ser tanto de quem fala como do coração que a recebe. Vou dar um exemplo. Eu jogando bola eu sempre fui muito habilidoso.
E por eu ser habilidoso, quando eu jogava a bola, eu via alguém que não tinha a mesma habilidade que eu, e aí, em vez de dar a bola para ele, o que eu fazia? Ficava com a bola comigo. Falei, vou dar para ele, para ficar com ele e ficar comigo, fica comigo. É sério. Isso eu sempre pensei assim. Até que um dia alguém falou: ô cabeçudinho, tu vai se cansar mais, tu vai se machucar mais, você vai impedir que o jogo cresça. Dá na pessoa e aparece de novo para receber. Mas faz a bola correr e você vai se cansar menos, vai apanhar menos. Pô, mas demorei para atender esse negócio. Teve que vir muita pancada, muito joelho bichado, porque a gente tem essa tendência. E a crítica dele não foi para poder me destruir, foi para me construir, foi para me ajudar. O problema é que a gente tem um ego tão grande que quando a gente fala assim, se submeter, fala, amada. Não, pensei que fosse falar. Então, por isso que Paulo fala primeiro, todo mundo tem que ser cheio. Gente, Paulo foi um professor, ainda que a gente saiba que a inspiração venha do Espírito, mas a fala, a escrita, partiu do intelecto dele. Ele concatenou, coordenou tudo direitinho. Seja cheio, todo mundo. Agora, todo mundo cheio, submetam-se uns aos outros. Quando você vai ler a carta de Filipenses, essas que eu falo do capítulo 2, essa carta, uma das coisas principais, não a principal, que levou Paulo a escrever, era justamente divisão da igreja por causa de vaidade, tal qual aconteceu em Coríntios. Veja como isso é um câncer da gente. Vou pegar rapidinho para a gente andar no estudo. Como acontece o primeiro pecado? Então, tu acha que Eva foi enganada? Na Bíblia, tu acha que ela foi enganada? Ela já queria, rapaz. Tanto que a fala da serpente, se você ver lá, ela é distorcida da fala de Deus, e ela conhecia a fala de Deus. Amigo, ela só queria um empurrãozinho, porque toda a tentação ela vem daquilo que está no nosso coração. Toda a tentação ela vem daquilo que está no nosso coração. Tem gente que vai ter inclinação para prostituição, tem gente que vai ter inclinação para drogas, tem gente que vai ter inclinação para mentira, para fofoca e por aí vai. A tentação ela nasce da nossa própria inclinação. O que a serpente fez foi isso, ó. Já era. Ela falou: agora eu vou ter de fome. E depois pegou e colocou a culpa. Agora, para que ela fez isso? A vida dela estava ruim? Não. Começando a história da humanidade. Mas esse desejo de ser igual a Deus, de ser o cara, de estar lá em cima, no topo. E aí, quem está no topo se fez homem. Quem está no topo se fez pecador. Quem está no topo chorou, teve sede, teve fome, sofreu antes da crucificação, morreu como maldito, levando todos os nossos pecados. Olha só, quem está no topo se esvazia, e a gente que não está em lugar nenhum quer estar no topo. A doideira que é. Por isso, Filipenses 2 vai começar: que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus. Começa falando que haja em... O que ele está falando? De humildade. Então, o que é o ser cheio do Espírito? Eu ter o caráter de Cristo, eu ser humilde. Tanto é que Paulo ainda escreve: ache sempre os outros superiores a vós. E aí, dito isso, no versículo seguinte ele continua falando sobre ser cheio do Espírito, e ele fala sobre submissão, e aí ele vai trazer uma classe
de comportamento, de relacionamento sobre submissão. E ele vai falar, que é o que a gente vai tentar falar hoje, no relacionamento de marido e mulher, mulher e marido. Depois ele vai falar do relacionamento de pais e filhos, de filhos e pais. Depois ele vai falar do relacionamento entre patrão, olha aí Júnior, terra, patrão e empregado, empregado e patrão. E aí depois já é uma outra parte que a gente não vai entrar nela, que lá no versículo 10 do capítulo 6, ele vai dizer agora sobre o relacionamento espiritual, sobre a vida espiritual, onde vai falar o quê? Efésios 6:10. Armadura de Deus, é isso aí mesmo, né? Sobre ser armadura, a armadura de Deus. Dito isso, ele começa dizendo que a mulher tem que se submeter ao marido. E que esse é o grande complicador da maioria do povo cristão, especialmente das mulheres, entenderem, até porque a gente tem um montão de gente que ensina aquilo que a Bíblia não está dizendo. Mas antes de eu falar nisso, explicar esse texto, eu tenho que explicar para vocês a história de Deus na criação da mulher. Quando Deus cria a mulher, ela cria depois de Adão. E aí tem um povo aí que vai ensinar que a mulher é inferior, é submissa, porque ela foi criada depois de Adão. Então o homem ele também é inferior ao animal, porque os animais foram criados primeiro, né? Então é um raciocínio muito louco, muito burrão. Oi? Não, mas é bíblico. Não precisa defesa, é só a gente entender. Olha só, a palavra que está lá na criação, vamos lá, leia aí para mim, Gênesis 2:18. E outra pessoa abra em Salmo 10, Salmo de número 10, capítulo 14. Primeiro alguém, gente, quando eu peço para vocês falarem, toda semana eu falo isso no microfone, é porque de quem está em casa só vai ouvir a mim, não vai ouvir o que vocês comentam, o que vocês respondem, a pergunta que faz. Primeiro Gênesis 2, acho que é 18. Eu vou fazer uma vergonha aqui, gente, eu estou pedindo para vocês lerem tudo, porque o meu óculos que estava resistindo, quando eu fui colocá-lo agora, acho que quebrou. E o outro só fica pronto na quinta-feira. Então não dá para eu ler nada. Vai lá, irmão Ismael, sai que sua, Tafarel. Disse mais o Senhor: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que ele seja idônea. Então vamos lá. Eu vou começar com idônea. Idônea no hebraico significa quem olha nos nossos olhos, quem olha de frente, cara a cara. Então somente por essa palavra idônea a gente vê que não é ninguém que está abaixo. É óbvio que para você olhar nos olhos no contexto hebraico, quer dizer alguém que não tem nada a esconder, alguém que tenha um caráter ilibado, e por isso ela pode olhar olhos nos olhos. Mas aí está escrito auxiliadora. Quem que tem outra tradução sem ser auxiliadora? Ajudadora. Tem alguém que tem a palavra cooperadora? Não, né? A palavra que está aí para ajudadora, auxiliadora, é Ezer. Ezer significa socorro, auxílio, resgate, salvação. Quando a gente vai lembrar do texto, vai estar escrito lá: não é bom que o homem esteja só. Então esse homem ele precisava de quê? De um socorro. Ele precisava de um resgate. E Deus foi socorrer o homem. E quando ele socorreu o homem, ele criou aí essa parte vocês gostam, né? Daqui a pouco estão tão cheias que estão lá no telhado assim, lá no teto, né? E aí
Gente, a gente ainda vai falar mais. Quando você vai ler os versículos que nós lemos, são 5 versículos falando sobre mulher, são 9 versículos falando sobre homem. Então o bicho pega mais para quem? Então vamos lá. Aí, voltando aqui na história, quando Moisés dá o nome a um dos seus filhos, ele o chama de, e lá no texto, ai Jesus, Deuteronômio, esqueci, acho que é 18, é por aí. Ele fala assim, ele dá o nome de Eliezer. Ezer, salvação. El significa Deus. Daniel, Deus é o meu juiz. Quando tem o I, como no Dani, esse I significa meu, para mim. E aí quando ele fala lá, quando ele vai, ele, Deus, ele, meu Deus, meu Salvador, meu resgatador. Estão entendendo, gente? Sim ou não? Então, Ezer significa salvação, resgate, libertação. Quem pode ler aí o Salmo 10, 14? Tu ouviste, porque atentas para o trabalho e enfado, para o tomares na tua mão. A ti o desamparo se entrega. Tu és o amparo do órfão. Está dizendo que aí sobre Deus é o quê? Antes do amparo do órfão. Está dizendo que ele é o quê? É a mesma palavra, Ezer. É que ele é nosso libertador, nosso salvador, nosso resgatador. É a mesma palavra que está quando Deus cria a mulher. Para vocês terem uma ideia, quem aí lembra como é o texto da criação de Adão e Eva até o pecado? Eva tem nome? É sempre a mulher. Ela só recebe nome quando? E o nome dela é Eva, que significa o quê? Quem sabe? Fala aí, Marilena. Aquela que dá a vida. Por que aquela que dá a vida? Qual é a promessa de Deus para Eva? De ti nascerá aquele que pisará a cabeça da serpente. Quando Deus fala isso, ele vai dar o nome para ela de Eva, para dizer que a mulher é responsável por gerar vida. E no nosso caso, crendo que já é profecia de Jesus, está dizendo de vida eterna. Ela foi, digamos, entre aspas, causadora da entrada do pecado, mas através dela também viria aquele que retiraria todo o pecado do mundo. Ela geraria vida naquele que geraria vida eterna. Amém? Tá claro isso? Então dá para dizer que a mulher está em outro patamar? É top? Sim, gente. Sabe por quê? Porque a gente acha que submissão é humilhação. Não. Eu vou dar um exemplo. Quem aqui, não sei o caso do Gabriel, mas quem aqui, pega aqui a Gilson. Gilson, você tem faculdade para trabalhar em obra? E o pessoal fala que você é um bom profissional? E você acha que você às vezes é melhor do que muita gente que tem faculdade? Mas se você entrar no emprego, e tiver alguém lá que é o arquiteto, que é o engenheiro, você vai ter que fazer o quê? Se submeter. Mas isso faz você ser menor do que eles? Isso quer dizer que são cargos, responsabilidades. Por isso que quando eu cheguei aqui,
Eu falei para vocês, não sei se vocês vão lembrar, eu sou um igual a vocês. Igualzinho. A diferença é o chamado ministerial. Peco, fui comprado com o mesmo sangue. Amém? Tem o mesmo Espírito habitando em mim que habita em vocês. Amém? Esse Espírito que nos faz um. Nada disso muda. O que pode mudar, que não tem nada a ver com cargo ou local que você está posicionado, é a vida de cada um com Deus, se sujeitando a Deus para aprendermos a nos sujeitarmos uns aos outros. Fora isso, amado, é tudo a graça de Deus que nos faz estar aqui. Nada além disso. Agora eu vou te falar, bota isso na cabeça do crente. Como isso é difícil. Ainda mais quando vem esse papo de cargo, de liderança. Meu pai, como isso estraga. Na verdade não estraga, né? Faz vir à tona aquilo que o coração já está cheio. Agora vamos para um outro polo. Não vai dar para eu chegar até o 33 hoje, gente, mas eu tenho que explicar tudo isso para vocês entenderem. Algumas pessoas vão dizer que Paulo é machista, porque está escrito: mulheres, submetam-se aos vossos maridos. Primeiro, quem fala isso não entendeu todo o contexto, que primeiro ele vem falando de submissão uns aos outros, está falando que isso é resultado de quem é cheio do Espírito. Entenda, o contexto que Paulo fala é compreendendo que todo mundo está entendendo que é ser cheio do Espírito. Isso ficou claro? Por que eu estou falando isso? Porque daqui a pouco a gente vai caminhar e vocês vão falar assim: pô, mas como? Não, Paulo ele não está partindo do pressuposto de que alguém está cheio, de alguém está vazio. Ele está falando como é o caráter, o relacionamento, o comportamento de alguém que é cheio do Espírito, que é pleno do Espírito. Aí ele está falando, quem é cheio, o comportamento é esse, o relacionamento é esse, o caráter tem que ser esse, entendido? Então alguns vão dizer que Paulo é machista. Primeiro, repito, porque não entenderam o que estava sendo dito antes. Segundo, quem fala isso, Joaquim, não entende nada da época que Paulo escreveu. Vamos por parte. Mulher era contada nessa época? Só aí você já vê, peraí, mulher não era contada, e Paulo está falando que mulher pode ser cheia do Espírito. Porque que a gente vai lembrar do texto todo, depois a gente vai discorrer nele, vai dizer que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja, a ponto de dar a sua própria vida. Então olha só, quando Paulo está falando isso, ele já está comprando uma briga em termos social e não em termo espiritual. Entendem, gente? Uma coisa é o que é social, outra coisa é o que é o espiritual. O que eu quero dizer? Lá fora o pessoal tem 2, 3 mulheres, 3, 4 maridos. Lá fora o pessoal enche a cara e faz um monte de coisa. Não, a gente está inserido nessa sociedade? Está. A gente tem que ser guiado pelo Espírito. Paulo está dentro de uma sociedade, mas Paulo é um homem espiritual. Dito isso, ele está dentro de uma sociedade que mulher não é contada. Que mulher, ela é como se fosse um instrumento sexual. Tanto que as mulheres elas eram usadas para adoração, para culto a falsos deuses. Tanto que a mulher, ela às vezes tinha 10 casamentos. Estou tentando lembrar o nome do cara, Dióstenes, um escritor da época de Paulo. Ele chega a dizer que as mulheres casavam para se divorciar e se divorciavam para casar. Porque elas eram levadas e se deixavam muitas das vezes, nem sempre se levar, por esse jogo de que ela era mais uma coisinha que vai estar ocupando ali o espaço, e ela quer ter casada com alguém para poder ter algum tipo de condição. Isso não acontece hoje não, né? Mas, né, vamos lá do texto de Paulo. Então as mulheres elas não tinham em si mesmo valor algum, nem tinha nenhum valor diante da sociedade.
Mulher não era só, eu vou casar e vou procriar com ela, mais nada. Por isso que, na época que já começava a mulher ser fértil, o pai já negociava o casamento dela, porque ela já estava em condições de gerar filhos. E ela principalmente tinha que gerar filho de que sexo? Homem, masculino. Do contrário, ela era repudiada, ia ser maldita. Se não pudesse ter filho, então, Jesus, aí que estava perdida mesmo. Na época que Paulo escreve isso, tinha um rabino, que Jesus inclusive bate de frente com os dois pensamentos, com o pensamento de dois deles, bate de frente com duas escolas, quando ele vai falar sobre casamento, sobre divórcio, que não é o que a gente vai debater agora, mas eram dois rabinos de nome, Hilel e Shammai. O Hilel era aquele que falava que poderia se separar por qualquer coisa, e preste atenção, mulher não podia se divorciar, só quem podia divorciar era o homem. Se o homem não quisesse deixar a mulher, não adiantava, ela tinha que estar casada para sempre. Agora o homem, ele chegou, pô, não gostei dessa comida não, está muito salgada. Ia lá, fazia carta de repúdio e se divorciava da mulher. Poxa, eu sempre quando falo sobre isso, eu lembro de um filme. Quem viu o filme... Ai, Jesus, o príncipe de alguma coisa, do Ed Murphy, só o pessoal da antiga, Joaquim, não é da tua época não. Olha lá, Marilena está lembrando. Ele, não é aquele de um príncipe em Nova York, não é aquele que ele vem lá da África, não. É um que ele é um príncipe, ele é endinheirado, e ele está procurando uma esposa, e aí ele vai... encontrando as mulheres, aí tem uma que ele encontra, ela é linda, 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 linda. Ele passa a noite com ela, de manhã quando ele puxa o lençol, ele vê que os dedos dela do pé não são bonitos. Ele vai, ó, mete o pé, porque não era a perfeita que ele queria. Mal comparando, era assim, o cara, qualquer coisa que o homem quisesse alegar sobre a sua esposa, para deixá-la, ele podia fazer. Agora tu pensa, alguém, como Paulo, que está escrevendo, porque preste atenção, o texto ele é um só. Não é Paulo falou um versículo hoje, daqui a 300 anos veio e falou, não, é um texto só. Tanto é que ele fala de marido e mulher, fala de filhos e pais, patrão e empregado. E aí ele está dizendo nesse texto que o homem tem que amar a mulher a ponto de dar sua própria vida por ela. Tu tens ideia do que a revolução que Paulo estava fazendo? Gente, é coisa de louco que Paulo fez, falando de maneira social. E aí nisso entra o texto que vai dizer: vós mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Ele está falando alguma coisa diferente do que ele falou antes? Tá, gente? O que ele falou antes? Que todo mundo tem que se sujeitar a todo mundo. Quando chega no casamento, ele está falando que tem um padrão. E esse padrão, ele está dizendo aquilo que Paulo disse a Timóteo sobre o presbiterado. O que Paulo disse a Timóteo? Aquele que deseja o episcopado, boa obra, deseja, mas que esse tal seja amante de uma só mulher, não seja dado ao vinho, e que tenha respeito, autoridade, governo da sua própria, porque aquele que não pode governar a sua casa, como vai governar a casa? O que Paulo está dizendo? Que naquilo que Deus criou, há cada um o seu papel, e nesse papel o cabeça é o homem. E preste atenção, por favor, que a gente vai falar sobre o homem também. Quando ele está falando cabeça, ele não está falando que o homem vai mandar na mulher, porque a ordem é sujeitar-vos uns aos
outros. Quando ele está falando é que, olha, tem alguém que Deus deu uma responsabilidade de governo na casa. Esse alguém é o homem, é o marido. Aí tem uns loucos que falam assim, então, por isso que mulher não pode trabalhar. Vou abrir um parênteses aqui. Eu, Rogério, eu nunca quis que minha esposa, antes de vocês me crucificarem, deixa eu falar, tá, gente? Eu nunca quis que minha esposa trabalhasse. E não tem, eu queria eu ter condições de bancar tudo que minha esposa quisesse. Por quê? Eu queria que a minha esposa crescesse junto com meus filhos, que meus filhos crescessem junto com a minha esposa, que tivesse uma referência de mãe para educar, para poder instruir tudo aquilo que eu e ela cremos, para que não viesse ninguém de fora e pudesse colocar outra coisa na cabeça dos meus filhos, para que soubesse que eu chegar em casa saber, olha, porque, digamos, né, eu lá mantendo o que falta, o que não falta, o que precisa, o que não precisa. Eu sempre quis, mas as condições não deixaram. Então, a gente teve que todo mundo trabalhar, mas o meu desejo era esse. Isso tem alguma coisa de machismo? Não. Se um pode ir e o outro pode ficar, meu Deus, por que não? Mas sabe que a maioria, que o feminismo trouxe? E por favor, mulheres, deixa eu acabar de falar antes de vocês me baterem, tá? Não sei se vocês sabem, hoje existem 4 linhas de feminismo que eu não vou entrar nelas hoje. Quando ela começa de maneira fantástica. O que a mulher queria? Aquilo que a Bíblia diz. Ela quer igualdade. Eu vou trabalhar, eu vou cortar 5 árvores igual o irmão Ismael corta 5 árvores. Então eu tenho que ganhar o mesmo que o irmão Ismael. Eu vou fazer lá o planejamento de 3 casas como o Gabriel faz. Então eu tenho que ganhar igual o Gabriel. Foi isso que ela foi buscando. E aí, se a gente olhar hoje, e repito, não vou entrar nesse pormenor porque eu teria que falar pra caramba, mas a gente vai ver que hoje, a defesa que é hoje, elas querem fazer igual ou acima daquilo que o homem faz em todos os sentidos. O corpo é meu, eu faço o que eu quero. E normalmente o que acontece? Anda quase nua na rua, não está sendo objeto? Claro que está. Quando o homem olha, ele olha como que? Ah, me apaixonei por ela. É isso que o homem está pensando? Ah, claro que não, pô. Então, quando ela começa com aquilo que Paulo está dizendo que Deus veio para resgatar aquilo que foi criado lá no Éden. A mulher vai ser a resgatadora. Quer ver o que Provérbio diz sobre quem edifica a casa? A mulher. Tu preste atenção, gente, o que a Bíblia fala sobre a mulher? É o homem que edifica? Não, o homem é o cara me perdoem, homens, quando a gente olha para a Bíblia, está falando assim, ó, o cavalo que carrega o peso e traz as coisas para casa é o homem, mas quem deixa tudo tranquilão é a mulher. É isso que a Bíblia ensina, é isso que o texto faz. Mas ela fala que quem governa a casa é o homem. Mas acontece que a mulher quer isso e quer isso aqui também. Quer fazer hoje, né? Os 2 papéis. E por não entenderem o que é submissão, como eu acabei de explicar, a gente vira essa bagunça que a gente está vendo hoje, inclusive por má interpretação bíblica dentro da igreja. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então, Tá entendido? Tá entendido? E aí a gente vai continuar. E aí eu estou sem óculos, eu precisaria que alguém lesse para mim do 23 ao 25, ou ao 26, eu não lembro agora. 23 ao 25 ou ao 26. Vai lendo, quando tiver que parar, eu falo para parar. Se for o 26 eu falo, vai lendo. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Desculpa, continua, vamos ver se...
Vós, maridos... Não, até o anterior. Até o anterior. Tá. Vamos lá. Está escrito aí: sujeitem-se em tudo ao seu marido. Quem concorda e quem discorda? Ué, gente, todo mundo foi embora? Então, mas aí está falando assim, olha, mulher, sujeite-se em tudo ao seu marido. Então o raciocínio tá perfeito. Mas lembra que na frente ele está falando quem é esse marido? Quem é esse marido que ela vai estar sujeita a tudo? Porque essa sujeição é para alguém que está cheio do Espírito. Isto é, toda vez que o comportamento de um marido for contra a palavra de Deus, ela vai agradar a Deus ou vai agradar o marido? A Deus. A fé que ela tem é em Deus. Por isso que, como a mulher, a igreja se sujeita a Deus, a Cristo, ela vai se sujeitar ao marido. Por causa de Cristo, porque Cristo falou, sejam submissas, ela vai ser submissa. Por causa de quem? De Cristo. Quando esse marido ele vai contra Cristo, aí por causa de Cristo, ela vai se sujeitar a Cristo. Tá claro isso, gente? É isso aí. É isso aí. Amados, gabinete, você ouve coisas que, se contar, amado, só Jesus. E por isso que Pedro, quando ele é dito para ele, né? A gente vai liberar vocês, Pedro e João, mas tem uma condição: vocês não vão pregar mais o Evangelho. O que Pedro diz? Vocês mesmos decidam. É melhor agradar a Deus ou aos homens? Fala, irmã Marilene, mas... E que eu estou falando, irmã Marilene, eu particularmente eu não acho difícil. O problema é a gente entender que tudo que a gente é por causa de Deus. Esse que é o problema. Quando eu falo da gente, a gente mesmo, a gente tem um complicador, a gente tem um desejo sempre de estar certo, a gente tem sempre o desejo de ter a última palavra, a gente sempre tem o desejo de ser reconhecido. Isso que arrebenta com a gente, porque isso é o resquício dessa vaidade que a gente traz do pecado. Quem já viu aqui, eu já perguntei isso, eu acho, o filme Advogado do Diabo? Gente, veja esse filme, ele é antigão. Aqui, ó, só minha esposa que viu, com Kenny Reeves e Al Pacino, dois feras, se eu não me engano, um deles ou os dois ganharam o Oscar na época. O filme é forte, não deixe criança ver, mas eu sempre falo, é um filme que Deus deixou o mundo secular fazer, porque se fosse o crente fazendo, ele ia tapar umas coisinhas, ia mascarar. Mas a vida como ela não traz máscara, né? Ela arrebenta tudo mesmo. E o filme assim, e o teor do filme é isso, é Satanás falando assim, ó, vaidade, o Satanás é o Al Pacino, vaidade, vaidade, meu pecado favorito. Por que Satanás caiu? Porque é o cara da vaidade, queria ser igual a Deus. Então é difícil para a gente, que a gente alimenta esses desejos e tem dificuldade de compreender. Gente, se Deus é meu Senhor, tudo que Ele faz é bom. Ele não vai deixar uma receita para mim, uma ordem para mim que seja para me prejudicar. Se ela não está sendo boa para mim, a culpa toda está em mim. Por isso que para ser cheio eu tenho que me esvaziar. Porque se eu vou com os meus conceitos, eu vou com as minhas ideologias, eu vou com as minhas regras, amado, não vai ter lugar para Deus ser Deus me enchendo do Espírito. Tá claro, gente? Tá, Paula? Tá descendo tranquilinho? Tá bem? E aí ele vai falar, amando, se sujeitando como a igreja se sujeita a Cristo. E aí ele vai dizer, porque o homem, como Cristo é a cabeça,
E a gente sempre, vou voltar no texto todo, acha que ser cabeça é aquele que vai mandar em tudo e a mulher vai obedecer a tudo. Não, mas pensa comigo, se esse homem, ele é o homem que a gente ainda vai falar a partir do versículo 26, que Paulo está trazendo, tem alguma dificuldade de submeter a isso? Como tu vai ter, mulher, a Célia já falou, como que tu vai ter dificuldade a se submeter a um homem que te ama a ponto de dar a vida dele por tua causa? Alguém que quer te deixar bem, te agradar. Amados, eu vou correr na parte do homem, vocês deixam? Eu vou dar uma esticadinha na parte do homem, depois vocês vão lendo aí. Está dizendo que esse homem, e aí eu vou fazendo o jogo nas duas, que acho que já ficou entendido, pelo menos eu acho. Se não ficou, a gente emenda na sexta-feira que vem. Está dizendo que esse homem, ele vai purificar, ele vai edificar a mulher através de quê? Está escrito aí no texto, gente, a gente já está no texto. Através da palavra. Que ele vai edificar a sua esposa através da palavra. O que Paulo quer dizer aí sobre palavra? O cara que fica lendo a Bíblia para a mulher o tempo todo? É o 26? O cara que fica lendo, eu chego lá em casa para a Alessandra, senta aí, olha só. Está escrito assim, Gênesis, aleluia, olha a terra, manto, olha. É isso? Não, então como que é? Então, mas o que é um bom marido que Paulo está falando? Que vive segundo a palavra. A mulher olha para ele e vê nele a palavra. Aí sim, vê um amor vê nele o amor de Deus revelado no comportamento dele, no trato dele. Vê nele a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Vê nele o perdão, vê nele a bondade, vê nele um testemunho para os que estão dentro e para os que estão de fora. Vê nele alguém que quer honrar a sua própria casa. Eu desisto do microfone, vai, mamãe. Ontem, né, quando eu estava indo, eu estava me levando lá para Hemodiálise, para a clínica, né? Aí uma mulher que trabalha em frente à empresa, e eu estava entrando no carro, ela vem em direção a gente, né? E ela falando que ela observa a gente, e como ela vê assim, como que é, como a gente vive, né? E ela falou assim que continue assim, porque é muito lindo. E ela virou e falou assim, vocês vivem 1 Coríntios 13. Aí eu falei assim, obrigada. Glória a Deus. E assim, eu fiquei pensando, eu não imaginava nunca, né? E a mulher observando a gente. Glória a Deus. A Bíblia fala em Hebreus que somos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Então, quem era esse homem? Como que ele edifica a mulher pela palavra? É quando tem uma história ruim, um testemunho, que é real, que é um testemunho que a mulher chegou pediu um gabinete para o marido, que era, né, de uma denominação aí que ele era presbítero, mas não é da mesma situação que na metodista. E aí falou assim, pastor, quero um gabinete com o senhor. Aí foi para o gabinete e falou assim, quero falar sobre o meu marido. Aí, fulano de tal, homem de Deus, homem de fé, prestativo. O pastor encheu a bola do cara. Aí a mulher falou, ele é um homem de oração. Ele passa 1 hora orando. Mas quando ele levanta, Marisete, ele é um verdadeiro cavalo. Isso é real, isso não é historinha, é real. Aí, preste atenção, se ele é um verdadeiro cavalo, muito provavelmente, bate nela, é grosso, a desmerece, a distrata. Esse é o homem cheio do Espírito? A esse homem, a mulher que é cheia do Espírito vai se submeter? Não. O que Paulo está falando, olha, homem, eu quero que a tua vida edifique a vida da sua esposa. Amado, assim, diante de Deus, minha esposa está. De vez em quando eu pergunto para ela, 23 anos de casado, de vez em quando eu pergunto para ela, eu sou bênção para a tua vida? Tu tens prazer na minha vida?
de vez em quando eu viro e pergunto isso para ela, porque eu quero saber se eu estou errando, onde eu estou errando. Aí, normalmente ela fala que eu sou benção, mas às vezes tem um mais, né? Mas, olha só, nisso aqui, né, meu amor da minha vida? I love you como nunca inovei ninguém, né? Tem aí, mas a gente foi chamado para isso, o homem, a edificação da vida, escuta, Joaquim, a edificação da vida da sua esposa está sobre a sua responsabilidade. O teu caráter, o teu comportamento de homem tem que dar alegria à sua esposa, porque ele reflete quem Deus é. Ele reflete o amor de Deus, de Cristo Jesus pela igreja, a ponto de dar a própria vida pela igreja. Isso é sério pra caramba, a beça. E aí tem uma outra ordem, está dizendo assim: homem, ame a sua esposa. Sim, mas ele não falou ama para a mulher. E aí agora? Para a mulher ele não falou, mulher, ame teu marido. Não, mas ele não falou. E aí? Então, por quê? Principalmente na época de Paulo, a mulher era o quê? Era um objeto. Era uma coisinha. E nesse mandamento aqui, ele tem algumas coisas inseridas. E isso, de vez em quando, eu falo. E quando eu vou falar, principalmente para casais, mas de maneira geral, tu podes reparar, o amor, ele sempre nasce naturalmente, mas quem convive com qualquer pessoa que ama, quando digo qualquer, pode ser pai, mãe, irmãos, marido e mulher, o amor, ele, acho que a exceção é só para pais e filhos, que o restante acho que não tem exceção. O amor, ele tem que ser cultivado. Por isso que amor é um mandamento. Nós temos que decidir amar. Amar é uma decisão, tal como é perdoar. É uma decisão, não é aquele negocinho que a gente vê na televisão e os coraçõezinhos aparecem assim, não. Amar todo dia é uma decisão. E como o homem não olhava para a mulher como alguém digno de amor, Paulo está dizendo: homens, amem a sua esposa, porque normalmente a mulher acaba amando, principalmente na época de Paulo, hoje em dia não é tão diferente, com uma facilidade maior. Agora, o homem, normalmente ele é mais duro, me perdoa a expressão, está sendo até gravado, é burrão, que se ele fosse inteligente, ele ia saber que amar é a coisa mais gostosa do mundo, poxa, mas amar é uma decisão todos os dias, senão a adversidade da vida vem e acaba com o amor, senão a gente passa a olhar mais para os defeitos do que para as virtudes, senão a gente dá mais atenção àquilo que nos desagrada do que aquilo que agrada. Lembra que quando eu falei da vaidade, eu falei, olha, podem vir um montão de elogio, quando vem uma crítica, o que fica ressoando dentro de nós? A crítica. Então, amor, ele é uma decisão, amor é ação, amor é atitude. Então, ele está falando para o homem, está dando uma ordem: homem, ame a sua. Ei, pastor, hoje, né, Helena testemunha. Eu falei para o Irineu hoje: Irineu, todos os dias eu oro por você, nas minhas orações, porque eu falei assim, para Deus te dar saúde, te dar força, te dar vigor, porque ai de mim se eu não tivesse você, né? Companheirão, verdade. Aí né? É que ele saiu aqui, senão eu ia dizer, eu ia cantar aquele hino, né? Que o chão vai tremer, o céu vai... É verdade mesmo, pastor. Eu não estou dizendo que não seja. Eu falei para ele hoje, todos os dias eu oro por você. Glória a Deus. E amor é isso.
A gente está muito acostumado com filme de Hollywood, esse filme que acha que amor, principalmente porque quando ele vem naturalmente, mas é como uma planta. E falar nisso, gente, eu vou precisar de alguém que entenda de planta aí lá em casa. Eu comprei umas sementinhas de planta aqui, que são hortaliças, né, de tempero, essa coisa, mas eu fui burrão, não botei o papelzinho com os nomes, e elas cresceram, eu não sei o que é o que, e está lá no vaso. Mas aí eu vou dar até um exemplo da planta. Eu sei que tem duas que eu plantei juntamente com uma que eu já tinha um morango plantado. O morango eu sei que está lá. Aí um dia, à noite, pô, tava bonitona ela, né, toda assim, ó, toda bonitona. No dia seguinte, todas elas estão assim, no chão, no vaso, né, caído. Puxa, eu comentei algumas vezes, eu falei, caramba, como é que pode? Ontem estava bonitão, hoje está todas elas mesmo, assim, arreadas. Aí eu peguei um balde d'água, né, fui lá, reguei, e foi até um dia de alguma coisa na igreja, não sei se era culto, não sei o que era. Quando eu fui ver à noite, todas elas, ó, bonitona, tá lá, bonitona assim, ó, fortona. Falei, Jesus, obrigado, não matei as plantas não. Mas porque um dia que eu deixei de cuidar, elas, ó, se eu não olhasse, o que ia acontecer? Ia morrer. Por isso que Paulo está falando, Júnior, para o homem, ame a sua esposa. É que não entendo sim. Vocês aqui um bocado vão entender. Ó, a irmã Jaci, ela pegou a época que o casamento era mais ou menos parecido com isso aqui. Tinha que casar para poder sair de casa, para poder ter um marido, para ter um sustento, e o marido olhava para a mulher como isso, né? Eu preciso de uma esposa, e acabou. Então assim, por isso que creio eu que ela diga isso, que não é o nosso tempo, né? O nosso tempo, essa dependência, ela acabou. Mas para você ver, a gente está falando aqui de Paulo, há praticamente 2000 anos atrás, alguns anos a menos, e ele falando de coisas parecidas com a irmã Jaci acabou vivendo. Então o que Paulo está dizendo, olha só, gente, se tu és um marido que edifica, que honra a sua esposa, que a ama com um cuidado tremendo, extremo, que não deixa água faltar nenhum dia, que dá testemunho para os de dentro e para os de fora, como disse a irmã Marilene, esse marido vai te amar, e te amando assim, se sujeite a ele. Qual é a dificuldade? Pô, eu quero trocar lá em casa, amor, tu me ama como homem e deixa o resto comigo, tá bom? Pô, tranquilo. Só que quando a gente lê o texto fora do contexto, sem entender o que está acontecendo, a gente cria um montão de coisas que não é o que a Bíblia está dizendo. E dentro disso eu quero dizer, tudo isso Paulo está dizendo que é sobre homem e mulher que são cheios do Espírito. Então preste atenção, o que é mais fácil? Deus me usar para falar em línguas, para curar alguém, para profetizar, para fazer milagres, ou eu me esvaziar a ponto de ser cheio do Espírito para ter esse caráter aqui? O que é mais fácil? Esse é o mais difícil, muito mais difícil. Eu hoje, né, eu recebi vou terminar com isso, tá? Hoje eu recebi um vídeo de um grupo que eu tenho dos amigos da época de fuzileiro naval, de algumas mortes da guerra do Hamas e de Israel, e é um vídeo que não aparece, né, na mídia, é um vídeo desse pessoal que ainda está na ativo, e coisas assim que eu vi, que eu falei, Deus, como o homem é capaz disso?
Como o homem consegue ser cruel assim? Como para algumas pessoas a vida é tão nada, a vida do outro dessa maneira. Pessoas matando pessoas que elas nunca nem viram. E ao mesmo tempo a gente sabe a resposta. É o homem que se distancia de Deus. Um abismo chama outro abismo. Quanto mais longe da luz, mais trevas existem. E a Bíblia ainda fala: se teus olhos forem mau, todo o teu corpo será tenebroso. E quão tenebroso ele há de ser. E aqui o convite de Paulo é o contrário: deixe todas essas trevas e venha para a luz, venha para Cristo, se esvazie e deixe Deus te encher. E aí, como eu disse no começo, imagina, todos nós aqui, um se sujeitando ao outro. Pô, que coisa gloriosa vai ser o convívio, vai ser a igreja do Senhor nesse lugar. Dentro de casa, isso acontecendo. E semana que vem eu pretendo falar de pais e filhos. Que coisa linda. Agora a gente lê, está aqui, mas ceder a isso. E a gente não está falando aqui que isso aqui é um estalar de dedo não, tá, gente? Por isso que lá no começo está dizendo que seja cheio é todos os dias. É ato contínuo, é desejando isso todos os dias. E eu termino só com uma pergunta: a gente quase ouve essas coisas, essas pregações, esses ensinos hoje em dia? Não. Porque isso enche igreja? Não. Mas se isso acontecer, como Jesus fez com os 12, é o suficiente para mudar a história. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos ficar de